O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, oh Senhor. Aleluias, aleluias. Choremantotoremai, oh Senhor. Oh, o que fazer quando Ele vem aqui? Oh Senhor, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, oh Espírito Santo, oh Senhor, oh Senhor, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Oh Senhor, aleluia. De novo, faz de novo, oh Xarabadarabás, oh Senhor, faz de novo, faz de novo. Meu Deus, meu Deus, oh meu Deus, aleluias, aleluias, oh Espírito Santo, aleluias. Gênesis 1, versículo 1, oh aleluias, aleluias. Diga assim comigo: quando Ele vem, a gente não precisa fazer nada, porque é Ele quem faz. Aleluia. Oh Espírito Santo. Em 2 Crônicas 5, a Bíblia diz que os sacerdotes, na inauguração do templo, o Senhor veio, e a Bíblia diz que eles não conseguiram mais ministrar. Aleluias. Porque quando a glória vem, eu não preciso fazer mais nada. Ele toma a casa e Ele faz tudo. Quando a glória vem, não precisa do pregador, não precisa da eloquência do pregador, não precisa da voz do pregador, não precisa da unção do pregador, porque maior do que a unção de alguém é a glória dele quando enche a casa. Oh Senhor. Gênesis 1. Meu Deus, vocês ficavam tão pertinho de mim, agora estão tão longe. Hein, pastor? Ó, o pastor, nem estou vendo o pastor mais. Gênesis 1 diz assim, ó, aleluias. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 6. E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. No 6 mesmo, no 6. No 7, isso. E assim se fez. Somente até aí. Pode pôr o versículo 1 para mim, por favor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Oh Espírito Santo.
Meus amados, eu peço toda a sua atenção aqui. Pode dar um pouquinho mais de fundo, tá? Pode deixar esse fundo. Isso. Aleluias. Meus amados, quando eu leio o versículo 1 de Gênesis, nós entendemos que o Senhor está falando sobre a criação, sobre todas as coisas, sobre desde o céu atmosférico ao céu espiritual. Nós entendemos que o Senhor fala do princípio, daquilo que nós precisamos ouvir, entender e compreender. E quando eu estava analisando o texto no versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Meus amados, tudo aquilo que não tem forma, é difícil identificar para que serve. Olha só, no versículo 1, Deus ele criou os céus e a terra. Ou seja, Deus já tinha começado o processo da criação. Só que no versículo 2, a Bíblia vai relatar, aleluias, que ele tinha criado, mas ele ainda não tinha dado forma. Ele já tinha iniciado a criação, ele já tinha iniciado o seu propósito. Quem está me ouvindo aqui? Ele já tinha iniciado o seu projeto, mas Deus ainda não tinha formulado, ele ainda não tinha dado forma. Ou seja, a terra estava abstrata, não tinha como entender o que seria feito, não tinha como compreender aonde daria aquilo. Quem está me ouvindo? A terra estava sem forma e vazia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, se algum de nós pudéssemos olhar para a terra da maneira que ela estava, jamais nós diríamos, aleluias, que este planeta que nós vivemos, aleluias, um dia foi dessa forma. Ou seja, estava sem forma, estava vazio. Por que vazio? Não havia os mares, não havia, aleluias, a relva, não havia as plantações, não havia as plantas, não havia os animais, o homem não tinha sido criado. Era um ambiente sem forma, era um ambiente vazio. E tudo aquilo que é sem forma, eu não compreendo aonde vai dar isso. Tudo aquilo que não tem uma forma não me deixa entender qual é o propósito disso. E o Senhor ele falou comigo, porque tem pessoas que estão vendo a sua vida dessa maneira, sem forma e vazia. Existem algumas coisas que você olha para você, existem algumas coisas que você olha para a tua vida ministerial, para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, e muitas coisas você não compreende, muitas coisas você vê ainda sem forma e vazia. Sem forma e vazia, ou seja, será que isso vai dar em alguma coisa? Será que há um propósito nisso? Para isso que está sem forma, para isso que está vazio, será que há uma finalidade? Será que isso vai dar em alguma coisa? Aí o Senhor me levou em Jeremias capítulo 18. Porque Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro, oh aleluias, ele vai observar o barro, aleluias, ele vai observar o barro que o Senhor estava fazendo o vaso. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto era barro não tinha forma, aleluias, olha só, enquanto era barro não tinha forma, mas quando o oleiro jogou o barro na roda, a roda começou a girar, a mão do oleiro veio, aí começou a criar forma, aí começou a ser formado. Aí Jeremias entende, eu sei para que é esse barro, Deus está fazendo um vaso. Oh, xarabadarabraçai. Só tem uma maneira de as coisas começarem a dar forma, é eu estar na mão do oleiro. Só tem uma maneira de eu entender as coisas, é eu estando na mão do oleiro. Ou seja, enquanto o barro está só na roda, girando, ele não deixa de ser barro. Mas quando a mão do oleiro vem, e ele começa a pressionar aquele barro, choremanto com derres,
E ele começa a apertar. Mas posso te falar uma coisa? Olha só, o barro está duro, aí ele tem que colocar um pouquinho de água. Oh, fácil. É por isso que pessoas cheias do Espírito são maleáveis. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo são flexíveis. Deus não precisa falar 2, 3 vezes com quem é cheio do Espírito. Por quê? Porque estão regados pelas águas do Senhor. Agora olha para o teu irmão e fala assim: tu é vaso duro ou tu é vaso mole? Quando o barro está muito teimoso, é porque está faltando água. Oh, aleluia. Que água? De João 7,38. Aquele que crê em mim, fluirão dentro dele rios de águas vivas. Então, barro duro não se impressiona. Barro duro fala para ele: vai buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque quando ele estiver molhado, você vai ver, ele vai ficar flexível. Por isso, melhor do que você insistir em um barro duro, é você orar por ele. Mais vale a tua oração do que a tua palavra. Aleluia. Então olha só, eu estou falando aqui que quando o barro é colocado, eu estou pregando Gênesis 2, que diz que a terra estava sem forma e... Você acredita que Deus vai começar a dar forma em algumas coisas? O barro, ele foi colocado na olaria, ele foi colocado na roda. O que era a roda? A roda, ela girava. E quando a roda gira, o oleiro não simplesmente vem com a mão. Você já está na roda da vida. Dia após dia. Você não entendeu, mas a roda está girando. Dia após dia, você não entendeu, mas o vaso está sendo formado. Aí quando o Senhor, ele olha para a terra sem forma e vazia, aí o Senhor chega o tempo dele trabalhar. Meus amados, não dá para saber do versículo 1 ao versículo 2 quanto tempo a terra ficou sem forma e vazia. Amém? A Bíblia não relata isso. Amém, meus irmãos? A Bíblia não relata isso. Não dá para saber o tempo que ela ficou sem forma e vazia. Dá para saber que ele criou os céus e a terra no versículo 1, e no versículo 2 relata que ela estava sem forma e vazia. Mas ainda não começou a contagem do primeiro, segundo, terceiro dia. Do versículo 1 ao 2 não há contagem. Então pode ser milhões de anos. Amém? Mas no versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as... Depois eu vou te falar que águas eram essas. Agora põe no 3 para mim, por favor. E disse Deus: haja. Aleluias. Deus vai começar a trabalhar. E a primeira coisa que ele fala é: haja luz. Por quê? Porque ninguém trabalha no escuro. Agora escute isso. Escute isso. Escute isso. A luz não transforma, a luz revela. Oh, aleluia. Aleluias. Como assim, apóstolo? Deus ainda não pôs a mão dele na terra. Deus ainda não lançou a palavra sobre a terra. Ele lança para haver luz. Por quê? Porque Deus quer que a luz, porque a luz ela vem para revelar. Ela não vem para mudar, ela vem para revelar. Amém? Quando a luz vem, aí dá para entender: opa, ali precisa fazer isso, ali precisa fazer aquilo, daquele lado precisa fazer isso. Oh, aleluias. Posso falar uma coisa? Talvez você ainda não viu umas mudanças, mas isso não significa que a luz não esteja em você. Porque a luz primeiro revela, e depois a palavra vem formando e transformando tudo. Ou seja, Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Evangelho de Mateus capítulo 5, ele falou também que nós somos a luz. Para que a luz serve? Para revelar o que as trevas escondeu. Amém? É por isso que algumas pessoas não entendem. Quando eu estava no mundo, estava assim. Aí eu vim para o Evangelho, aí as coisas viraram de cabeça para o ar. É porque a luz começou a revelar o que estava encoberto. Não, eu estava lá, meu marido não me traía. Não, lá ele já traía sim, mas aqui Deus revelou. É por isso que
a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Por quê? Porque eu sou luz. Então onde eu pisar, as trevas vai revelar o que está encoberto. Quem está entendendo isso aqui? Olha só. Para que o Senhor ele vem com a luz? Diga, ó, a física, ela diz que não se estuda as trevas, só se estuda a luz. Por quê? Porque as trevas é simplesmente a ausência de luz. As trevas é simplesmente a ausência de... Quando a luz chega, as trevas... Só que a Bíblia diz que no versículo 4, que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as... Olha só, primeira coisa, diga: trevas é a ausência de luz. Diga assim: então, eu não preciso me preocupar com a presença do diabo. Eu preciso me preocupar com a ausência de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença do diabo não faz nada se Deus está presente. Eu não me preocupo com a presença do inferno, eu me preocupo com a ausência de Deus. Porque tem crente preocupado com o diabo. Então olha só, quando a luz chega, como que se faz separação entre as trevas e a luz? É a luz chegando. A luz chegando, aleluias. Quando a luz chega, aí alguém vai dizer: apóstolo, essa luz é do que? Do sol? Não, o sol só vai ser criado no quarto dia. Que luz é essa? Aleluia, aleluia. Evangelho de João capítulo 1. Ele no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Olha só. E a luz habitou no meio das trevas. Não, você não está entendendo. O livro de Apocalipse capítulo 22. E nós não precisaremos mais da luz do sol, porque o Senhor vai iluminar todos aqueles que estiverem com Ele. Deixa eu te falar uma coisa: essa luz é o Cordeiro que foi criado. Aí Deus vai fazer manhã e noite. No primeiro dia, como se faz manhã e noite sem sol e sem lua? Não sei, pergunta para Deus. Sabe o que era Deus falando? Você depende do sol e da lua, eu não dependo. O que você depende, eu não dependo. O que você precisa, eu não preciso. Oh, xarabracei, cara. Coloca para mim Isaías capítulo 60, versículo 1, por favor, filho. Vou usar o vaso aqui hoje. Olha só, meus amados. A luz veio para Deus começar a para Deus começar a criar e dar forma. Quem está me entendendo aqui? Então a luz veio para Deus começar a assim como Jesus é a luz, você também é a luz. Mas por que você é luz? Olha só. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Por quê? Está no versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Sabe por que você é luz? Porque tem algum lugar em trevas. Sabe por que você é luz? Porque tem algum lugar em trevas. Sabe por que Ele colocou luz em você? Porque existe algum lugar que está precisando ser iluminado. Agora olha só, Mateus capítulo 5, versículo 15. Jesus ele falou assim, ó: não se pega a lâmpada e coloca ela debaixo do móvel, mas antes tem que colocar num lugar alto, para que ilumine todos que estão na sala. Ou seja, o propósito de Deus para todos aqueles que é luz é tirar de um lugar baixo e colocar em um lugar alto. Só que para isso você precisa, versículo 1, por favor, filho. Dispõe-te para resplandecer. Você precisa se você precisa se dispor.
Por quê? Porque se Ele colocou luz em você, é para você iluminar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como você pode iluminar se nem você vê as coisas tão claras? Como você pode esclarecer algo para alguém se nem você está entendendo nada? Agora pega isso aqui. Antes de você ser luz, você precisa compreender o que Deus está fazendo. Amém? Porque há um problema quando Deus usa pessoas desalinhadas. Há um problema quando Deus usa pessoas que não estão entendendo o que Deus está fazendo. O apóstolo Paulo falou assim: olha só, nós temos a mente de Cristo. A Bíblia não diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso? No Antigo Testamento. Após o Novo Testamento, com o Espírito Santo, nós temos a mente dele. Então nós podemos andar com os pensamentos altos e sabendo o que ele está para fazer. Amém? Agora olha só, quando eu não entendo, quando eu não tenho luz, eu fico desalinhado. Quando eu não tenho luz, não tem como eu trazer entendimento para alguém se nem eu estou entendendo. Olha só, Jonas. Quando Jonas, ele recebe a palavra do Senhor, Jonas vai pregar em Nínive. Nós sabemos que Nínive era uma terra, aleluias, de homens rebeldes, de homens cruéis. E Jonas, completamente desalinhado com os céus, ele foge. Quando ele foge, Deus ele manda uma tempestade. Olha só, e Deus ele traz Jonas de volta para Nínive. Jonas ele vem dentro do ventre do peixe. Ele vem dentro do ventre do peixe, e o peixe vomita ele na praia. Quando o peixe vomita ele, ele vai para a cidade, porque a Bíblia diz: e veio pela segunda vez a palavra do Senhor, dizendo: vai a Nínive, a grande cidade, e prega a minha palavra. Só que Jonas vai pregar, ele vai pregar assim, ó: arrependam-se. Só que dentro dele está gritando: morra, desgraça. É sério. Olha só, ele está pregando aqui: arrependam-se. E dentro dele está: morra, bando de cruel. Por quê? Porque ele está desalinhado com os céus. Deus até usa pessoas desalinhadas, mas quem não entende não desfruta do que Deus está fazendo. Quem não compreende o que Deus está fazendo não vai desfrutar do que Ele está fazendo. Aí olha só, quer ver? Olha só, quem não compreende o que Deus está fazendo vai perder grandes oportunidades. Por quê? Jonas prega e uma nação se converte. Meus amados, pastor Constantino, o senhor sabe quantas pessoas são gratas pelo Senhor, porque o Senhor foi um canal de salvação na vida dela. Quantas pessoas são gratas por nós, porque falam: olha, através de você eu recebi a palavra. E nós somos honrados por causa disso. O que eu estou te dizendo é que uma nação se converteu. Jonas foi um canal de avivamento. Jonas estava tão desalinhado, que na hora que ele ia ser honrado, que o rei ia chamar e falar assim: esse é o homem, o pregador, aleluias, que trouxe o avivamento para Nínive. Só que antes de ser honrado ele saiu. Por quê? Porque estava emburradinho, porque estava entristecido, porque não estava compreendendo o que Deus estava fazendo. E aí ele pede a oportunidade, na hora da honra ele deixa a porta que Deus ia honrar, porque não está entendendo o que Deus está fazendo. E aí Jonas sai da cidade e fica lá de frente com a cidade, falando para Deus: o Senhor não vai matar não? Completamente desalinhado. A Bíblia diz em Lucas 15, versículo 10, que a alegria nos céus quando um pecador... Imagine uma nação. Sabe o que eu aprendo? O céu está se alegrando e Jonas está triste. Pessoas desalinhadas sem entender o que Deus está fazendo. Coloca para mim Salmo 126, versículo 6. Hoje você vai trabalhar, viu? Vou usar o varão aqui hoje, viu, pastor? Salmo 126, versículo 6. Olha só. Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de palavra? Escuta isso. Alguém que está desalinhado com os céus, ele não desfruta porque ele não compreende. Amém? Ele não entende o que Deus está fazendo. Então ele, olha só, Deus está indo para um lado, ele está querendo ir para outro. Aí olha só, Salmo 126, versículo 6. Escuta isso. A Bíblia vai dizer, olha só, Salmo 126, versículo 6. O que leva a semente
andando e chorando. Voltará com certeza, sem dúvida, trazendo os seus molhos, que são a colheita daquela semente que ele plantou. Agora escuta isso: o que leva a semente plantando e posso falar uma coisa? Só chora plantando quem não tem certeza da colheita que vai ter. E por não ter convicção daquilo que Deus vai fazer, olha lá, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus. Meus amados, olha só, a Bíblia não está dizendo isso, semeia chorando. A Bíblia, ela está dizendo: todo aquele que chora semeando é porque não tem convicção do poder da semente que você está plantando. É por isso que o apóstolo Paulo falou: Deus ama o que dá com a aleluias. Ou seja, Ele prefere que você plante se alegrando. Olha só, olha aqui para mim, para você entender mais isso. A minha alegria não está baseada em momentos emocionais, porque a minha alegria, ela não trabalha na alma. Amém? Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é ou seja, a alegria do crente não está baseada em momentos, aleluia, que me trazem fortes emoções. A alegria do crente está baseada na fé, no Espírito, na vida espiritual. É por isso que Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no campo, ainda que o fruto da oliveira minta, oh aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu me alegro enquanto planto, eu não espero a colheita para me alegrar. Aleluias, eu estou já me alegrando com aquilo que Deus está para fazer, porque eu sei o que Ele vai fazer, eu sei o fruto da minha plantação, eu sei o que eu tenho semeado, e quem sabe o que semeou, sabe o que vai colher. Sabe o que planta, sabe o que vai colher. Eu decidi me alegrar, porque a minha emoção, a minha alegria não está baseada na minha emoção. Eu preciso ver a figueira florescendo para eu me alegrar. Não, eu decidi me alegrar porque eu estou entendendo o que Deus está prestes a fazer. Eu estou entendendo o valor da semente que eu tenho lançado. Eu estou entendendo o preço que eu tenho pagado, aleluia, por aquilo que Ele tem me falado. É por isso, deixa eu te falar uma coisa: se eu fosse você, não esperava o grande dia para se alegrar. Eu quero que você antecipe a alegria daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele vai fazer. Oh, rabadabrassúria. Oh, Senhor, Ele vai fazer. Agora o grande problema é que eu não acredito. Olha só, volta para Gênesis, por favor. Vamos continuar o texto. Coloca para mim no versículo, por favor, no versículo 6. Mas antes de eu ler o 6, deixa eu falar algo aqui que eu lembrei ali. Eu não quero deixar nada aqui do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha só, diga assim comigo: eu preciso compreender. Filho, sem abusar de você, abre para mim Lucas 24, versículo 44. Jesus, Ele morreu na cruz, amém? Quando Jesus morreu na cruz, Jesus ao terceiro dia aí Jesus aparece numa casa, está todos os discípulos. E Jesus aparece, a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, mas Jesus entrou. Jesus é lindo. Ele não está condicionado à porta aberta, à porta fechada, Ele entrou. E quando Jesus entrou, a Bíblia diz que Ele entrou. E quando Ele entrou, os discípulos ficaram assim, ó. Quem é esse? Aí Jesus olha para os caras com a boca aberta, e Jesus fala assim:
Lucas 24, versículo 44. Jesus fala assim, ó. Jesus olha para eles e fala assim: meu Deus, vocês não compreenderam nada. Olha lá, ó. E Jesus lhe disse: não são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está na lei de Moisés. Diga, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus pregava para eles, amém? Jesus abriu lá em Êxodo 12 e falou assim, ó, tá vendo a Páscoa aqui? Tá vendo esse cordeiro morrendo aqui? Tá vendo que estão colocando ervas amargas nele? Pois é a cruz que vão colocar em mim e eu vou ser levado para o matador. Aí Jesus abria, isso era na lei de Moisés. Aí Jesus abria nos profetas, Isaías 53, ó. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. E Jesus mostrava para os discípulos e falava: tá vendo isso daqui? Sou eu vou para a cruz. Aí Jesus ia lá nos Salmos. Aí Jesus abria em Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Tá vendo isso aqui? Eu vou pronunciar isso na cruz. Só que ele ficava assim, ó. O que esse cara está falando? Aí Jesus vai ressuscitar. Jesus vai Coloca para mim o próximo. Então lhe abriu para que compreendesse as. Então abriu o quê? Abriu o quê? Ó, mas a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo: Senhor, por que o Senhor não fez isso antes? Porque o Senhor ficou falando com eles, mesmo sem entender nada, mas ficou falando. Por que Jesus pregou Moisés, pregou os salmos, pregou os profetas, mesmo sabendo que eles não iam compreender? E por que Jesus não abriu o entendimento antes? Pedro, vem aqui, deixa eu te usar agora. Vem cá, filho. Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Vem cá, Pedro. Olha só. Antes da cruz, Jesus não podia mexer dentro deles. Amém? O Espírito Santo antes da cruz, ele não vinha de uma forma plena. Antes da cruz, Jesus não podia abrir o entendimento deles. Eles recebem o Espírito Santo depois da cruz. É por isso que quando Jesus vai chamar Pedro, ele não fala pelo poder da palavra, ele faz um milagre. Lucas capítulo 5, Jesus enche o barco dele. Aí Pedro fala assim: o Senhor é Deus. Por causa desse milagre, eu vou te acompanhar. Jesus vai chamar Natanael. Jesus não ganha Natanael pela palavra, Jesus dá uma profecia. Olha, eu vi tu estando debaixo da figueira. Ô glória, é profeta, vou te seguir. Antes da cruz, Jesus não resgatava por dentro, ele pegava por fora. Só que tem um problema. Pessoas que são resgatadas por fora, eu vou precisar ficar enchendo o barco de peixe dela a vida toda para ela se manter aqui. Quem está entendendo isso? Então Jesus agora ele fala: agora chegou o tempo de eu te pegar por dentro. Oh, de me plefácio com derrece. Aleluias! Aí o que Jesus faz? Deixa eu entrar aí dentro e abrir o entendimento. É por isso que Jesus, ó, antes da cruz, Jesus nunca perguntou para Pedro se ele amava. Por quê? Porque primeiro ele nos amou. Mas depois da cruz, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Eu amo. Sabe por que você ama? Porque eu fiz uma obra aí dentro, varão. Obrigado, filho, Deus abençoe. Aleluia, tudo é para a glória dele, tudo é para ele, tudo é ele que faz. Oh Espírito Santo. Agora pergunta para o teu irmão discretamente: você é alguém que ele trabalhou por dentro, ou que ele ainda precisa encher o teu barco para você estar aqui? Pergunta para ele: no dia que Jesus não encher seu barco, ele tirar os peixes do teu barco, você vai continuar aqui? Quem está entendendo isso aqui? Oh, aleluia!
Oh, meu amado, não seja alguém superficial, seja alguém que foi resgatado por dentro, alguém que entendeu a verdade, alguém que entendeu o evangelho, alguém que entendeu. Oh, Xarabadara, levanta tua mão e adora Ele. Oh, faz de novo, faz de novo. Oh, pode pôr aí Gênesis, filho, por favor, Mateus. Eu vou terminar. Aleluia. Olha só, põe em Gênesis 6. Gênesis 6. Ah, meu amado, agora eu vou te mostrar algo aqui. Quem não entender vai me chamar de herege, mas se você pegar. Vem cá, Dani, deixa eu usar você agora. Sobe aqui, por favor, filha. Olha só. E disse Deus: haja o firmamento. O que é o firmamento? É o céu atmosférico. A Bíblia fala dos 3 céus: céu atmosférico, que é onde estão as nuvens, que é onde estão os pássaros voando. O céu do universo, que é o segundo céu, onde estão os planetas. E o terceiro céu que Paulo revelou: e eu conheço um homem que, se no corpo não sei, ou fora dele não sei, foi levado ao terceiro céu. Esse é onde está a inacessível glória de Deus. Ou seja, o firmamento é o céu atmosférico. E disse Deus: haja o firmamento no meio das, e separação, pode segurar isso, e separação entre águas e. Mas o que é isso, apóstolo? O que é separar água de água? O que é, Dani? Olha só, o firmamento no meio das, Deus pôs o céu no meio das, pega isso aqui. Aqui está o firmamento, aqui está o céu. Deus criou o céu. Aí aqui, ó, faz assim. Aqui está as águas. Aí Deus faz o céu no meio das águas. Aqui está o firmamento, olha só. O firmamento no meio das, e separação entre águas e. Coloca no 7, por favor. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do, e as águas sobre o. Então quer dizer que tinha água debaixo e água em cima? Após, já sei, essa aqui é da chuva. Não, porque só foi ter chuva depois de Moisés, depois de Noé, nos dias de Noé. Deus não tinha criado o homem ainda, mas Ele já estava pensando no homem. Ele estava dizendo assim: meu filho, toda vez que você chegar do seu trabalho, da labuta, suado, cansado, sujo, tome banho nessas águas e o seu corpo será limpo. Mas toda vez que você chegar aqui sujo do pecado, manchado por dentro, ferido, use essas águas aqui. Toda vez que você chegar aqui com sede por causa do sol escaldante lá fora, beba dessa água aqui. Mas quando você chegar aqui cansado por causa das tribulações, por causa do que você tem vivido, então pega essa água aqui. Toda vez que o sol estiver fervendo sobre a tua cabeça, pode mergulhar nessas águas aqui. Mas toda vez que você não tiver uma saída e precisar de um refrigério, eu tenho essas águas aqui para o teu espírito. Obrigado, Dani. Olha só, sabe o que eu quero te dizer? O Senhor separou águas de baixo e águas de cima, águas naturais e águas espirituais. Ah, é? Você não acredita nisso? Evangelho de João capítulo 4. Jesus vai se assentar no poço e vai dizer para uma mulher: minha filha, me dá um pouco dessa água. Que água? Aí de baixo. Mas o que eu ganho? Se você me der água de baixo, eu te dou água de cima. Oh meu Deus, oh meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo essa palavra? Me prefaccio Jeremai e com Jeremai. Oh! Aí sabe o que Jesus ensina? Jesus fala assim: ó, se você me der dessa água, eu te dou de outra água.
Jesus está ensinando uma coisa: não tem como você ganhar água de cima sem renunciar à água de baixo. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, quem quer ser regado por essa água, quanto mais você recusar a água de baixo, mais Ele vai te dar água de cima. Oh. Aí Jesus fala para ela, Jesus fala para ela: mulher, é o seguinte, essa água, se você beber, você vai tornar a ter sede, mas a água de cima. Sabe o que Jesus estava falando? A mulher estava no sexto marido. Sabe o que Jesus estava falando? Mulher, você teve o primeiro, ficou com sede, não se satisfez, teve o segundo. Ficou com sede, não se satisfez, teve o terceiro. Sabe o que ele está falando? É porque você só está bebendo essa água aí de baixo, e a carne está gritando. Mas a minha proposta é: eu te dou uma água viva, aquela de cima. E aí você vai se satisfazer com o marido que eu te der. Choremanto com derrécio, me prefácio. Aleluias. Você está muito preso em águas de baixo, enquanto era para estar se envolvendo com águas de cima. Não acabou não. Coloca para mim em Lucas capítulo 16, versículo 24, filho. Lucas 16, 24. Eu já estou terminando. Posso terminar? Obrigado. Até me constrangi agora. Olha só. Olha só, escuta isso. Escuta isso. Lucas 16, versículo 24. Quem gosta de palavra revelada? Olha só, escuta isso. Então chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em a ponta do e me refresque a. Jesus contou uma parábola, a parábola do rico e do pobre Lázaro. De repente Jesus fala que o rico vai para o inferno e o Lázaro, o pobre, vai para o seio de Abraão, que tipifica o paraíso. E agora Jesus vai revelar que lá, eles em plena consciência, o rico vai ver Lázaro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: eles estão em corpo? Não, porque o que é lançado lá é a alma. Aí ele vai ver Abraão, Lázaro e água. Aleluia. Essa água que ele vê é água de baixo ou água de cima? É água de... Aleluia. E aí ele fala para ele, fala assim, fala para, quem está com sede, pede para molhar só o dedo. Quem está com sede, pede jarra. Não é porque ele pede só um dedinho, porque ele está falando assim: quando eu estava lá, eu não dei valor para essas águas, e foi essas águas que trouxe Lázaro para o seio de Abraão. Aleluias. Oh, de me plefácio com derrete. Agora posso te dar uma notícia melhor? O rico estava pedindo só um dedinho molhado. Você não tem um dedinho. Evangelho de João 7:38. Você tem rios. Oh, aleluia. Aleluias. Você tem rios que fluem dentro de você. Ou seja, você precisa saber o que tem dentro de você. Olha aqui para mim. Tem gente que sofre porque não entendeu ainda o que tem dentro dele. Eu estou dizendo que ele foi descobrir tarde demais. Às vezes a gente lê da parábola, dá a impressão que não pode ser rico, porque o rico vai para o inferno. Jesus está falando assim: filho, você pode ser rico, desde que você seja cheio de água. Choremanto com derrete. Você pode ser rico desde que a sua prioridade seja as águas do Espírito. Agora ele só foi entender o valor dela depois que morreu. Amém?
Ele só entendeu o valor dela depois que... Você precisa entender quem você é. Esses dias, a minha filhinha, eu tenho uma filhinha chamada Beatriz. Meus amados, desde o ventre ela já dançava. Quando a gente foi ver ela como é o nome? No ultrassom, ela já estava dançando. Antes de aprender a andar, ela aprendeu a dançar. Eu estou falando sério. Aquela menina não para. Você vai andando com ela, ela vai dando estrelinha na rua. Ela vai andando normal e ela dando estrelinha. Gosta de dançar, é uma bênção, pastor. Esse dia ela estava dançando na igreja e as irmãs arrumando a igreja para começar o culto. E ela na frente, tinha nem começado, ela já estava dançando. Aí uma irmã pediu para ela: filha, vamos parar porque eu tenho que arrumar aqui. Ela olhou assim, a irmã saiu, ela voltou a dançar. Tipo assim: eu sei que eu sou. Tá entendendo? Eu sou filha do apóstolo. Tipo assim. Ou seja, não tiraram ela da posição porque ela sabia quem ela era. Quem está pegando? A irmã pegou aqui, ó. Tem gente perdendo a posição porque ainda não entendeu quem é. Aleluia. Porque quando você sabe quem você é, ninguém te tira da posição, ninguém te tira da casa dele, ninguém te tira da presença. Oh, xarabadarabras. O Santo Espírito. Agora eu vou terminar aqui. Que águas são essas? Águas de cima. Ezequiel 47. E o Ezequiel viu águas que saíam do altar. Saía debaixo do altar, mas era de cima. Saía debaixo do altar, mas era águas de cima. E quando Ezequiel vê as águas saindo, Ezequiel vai seguindo aquelas águas. E de repente Ezequiel está dentro das águas. E aí ele olha, ele anda 1 quilômetro. E ele vê que tinha águas que batiam nos seus atelhos. Aí veio um homem que estava medindo os passos dele. Tem alguém medindo os seus passos. E aí aquele homem vem, pastor, e fala assim: ó filho, quer mais água? Anda mais 1000. Aleluia. Aleluia. Era o anjo falando assim: você está satisfeito com essas águas no atelho? Se você tiver, pode ficar aí. Mas se você não tiver, anda mais 1000. Oh, de me plefaço com derreço. Se você estiver satisfeito, pare por aí. Se você não tiver, continue. Aí ele vai andar mais 1000 quilômetros. Aí ele vai chegar com água nos. Aí Ezequiel para. Aí o homem vem de novo. Por quê? Porque tem gente que o homem tem que estar sempre empurrando. Vai, homem de Deus. Vai, Jesus tem mais, vai. Tem gente que só anda empurrado. Então o anjo tem que vir toda hora na bota. Vai, meu filho, anda mais 1000. Aleluia. Anda mais 1000, filho de Deus. Eu tenho mais para você. Não se acomoda com água no joelho, não. Eu tenho mais profundidade. Eu tenho algo maior para você. Aleluia. Aí, ó. Aí ele anda. Aí ele chega em águas que dava nos lombos. Aí Ezequiel já começa a ficar com medo. Porque tem crente que quando dá um passo maior ele já começa a se apavorar. Meu Deus, eu preferia quando eu estava andando com água nos atelhos. Porque lá eu conseguia pagar as contas. Porque lá eu conseguia resolver os problemas. Mas aqui está ficando mais difícil. Ó, você já andou na praia? É mais fácil andar no raso ou no fundo? Você quer praticidade? Volta para o raso. Você quer crescimento? Vem para o fundo comigo. Oh, te me prepanto com derrei. Aleluia! E aí, Ezequiel, vai parar por aí? Anda mais 1000. Ele andou, pastor. Ele andou mais 1000. Só quando ele foi andar esses 1000, ele fez isso, ó. Senhor, não dá pé aqui. Jesus, não dá pé. Aí sabe o que o anjo faz?
Leva ele lá para a margem de novo. Porque se você não tem coragem de mergulhar, por favor, se retire e volte para trás. Porque Deus conta com gente ousada que tem coragem de andar onde não tem pé, de andar, de mergulhar, de se aprofundar. Fala pro teu irmão, vai retroceder? Pergunta para ele, está com medo das águas profundas? Fala, se está com medo, vai andar no rasinho. Aleluia. Aleluia. Não volte para o raso, meu irmão, mas aceite o desafio das águas profundas. As águas profundas não é para te parar, é um desafio para você crescer. As águas profundas não é um impedimento no meio da estrada, não, é Deus falando assim, vai filho, eu quero que você cresça. Ah, mas talvez Ezequiel não sabia nadar, porque Ezequiel falou, Senhor, são águas profundas, só se atravessa nado. Deus não quer saber se você sabe nadar. Aleluia. Deus não quer saber se você sabe nadar. Ele está falando, mergulha. Aleluia. Oh Espírito Santo, você pode adorar o nome dEle, você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar o nome dEle. Ele não quer saber se você sabe nadar. Ele está dizendo, vai para cima, dá o primeiro passo, que eu vou fazer o resto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Senhor, feche os seus olhos essa noite. Oh Santo Espírito, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, as águas venham nos aprofundar nessa noite, que nós venhamos mergulhar nessas águas, Espírito Santo. Oh Senhor, trabalha no meio do seu povo, trabalha de uma forma sobrenatural. Eu quero te convidar a você clamar o nome do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, você se aprofundar nessas águas. Deus quer que você mergulhe, Deus quer que você se aprofunde. Pode adorar o nome dele. Choremanto com derrécio. Mas digo para ti, Joeco e Mai, estou te levando a um nível espiritual que você não viveu ainda. Nada mais pode atrapalhar aquilo que eu tenho para você. Pega hoje os teus pés e se aprofunda nessas águas, porque o meu Senhor diz para ti, maior do que o teu projeto é o meu. O projeto de extensão que você tem não é tão grande quanto a extensão que eu tenho para você. As frustrações que você tem vivido, é eu trabalhando dentro de você. É mulher, eu estou te quebrando para entrar na porta que eu vou abrir para você. Senhor, rega o teu povo com essas águas aqui hoje. Rega o teu povo com essas águas aqui hoje. Que essas águas venham molhar, que essas águas venham fazer nos aprofundarmos. Em nome do teu Filho Jesus. Só quem recebe, aplauda bem forte o nome dele.